O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me nega diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é a hora que o padre fala assim, né? Eita, será que essa criançada toda bonita aqui vai ficar bacana? E todos juntos, vamos adentrar, né? O mistério da fé que a palavra de Deus nos traz. Agora, não sei o que vocês fizeram aí com as suas crianças, mas todas que eu estou olhando para elas estão olhando para mim. Então isso é muito bom, né? Que a gente está junto. Turma? Olha lá, já apontou, já estou aqui, ó. Vem para cá, está apontando para Jesus. Palavra de Deus, esse 12º domingo do tempo comum, está trazendo para a gente mais uma vez a imagem, né, do discipulado, a nossa ação, pela graça do nosso batismo, de agir em Cristo, com Cristo e por Cristo no mundo. Somos os discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Mas está dizendo, olha, que a vida do discípulo, da discípula de Jesus, não é a vida só de flores não, hein? Há muitos desafios e há dificuldades também, mas aí a palavra está dizendo o quê? Deus é a força dos discípulos e das discípulas, Cristo é a nossa graça, é todo o bem, é tudo o que precisamos. E esta palavra diz: confie e siga os caminhos do Senhor. Porque o que compete ao discípulo, à discípula de Jesus, é anunciar e testemunhar o reino dos céus neste mundo. É evangelizar. O Evangelho é a boa nova que o Senhor Jesus veio a nós anunciar. Hoje somos nós, os discípulos e discípulas, então a ação de sermos discípulos e discípulas, o discipulado, somos nós que anunciamos ao mundo: Deus é amor. Mas você acha que o mundo quer saber muito disso?
Parece que para ter sucesso neste mundo, não é só falar Deus é amor, você acha que a gente tem sucesso? Parece que o mundo de hoje, não sei se é só de hoje, mas talvez desde tempos, né? Mas parece que para ter sucesso nesse mundo, você precisa ter dinheiro. Muita grana. Porque parece que é assim que o mundo hoje está se vendo. Quem tem dinheiro tem força, quem tem força é poderoso, poderoso, poderosa. E aí é famoso, é famosa. Sucesso garantido. Mas o que é que vem disso tudo? Desta forma, talvez, de olharmos o mundo neste conceito, deste sucesso que o dinheiro promove. Aí vem muita inveja, muita ganância, muita prepotência, muitos abusos, violências desenfreadas. Eu posso fazer tudo o que eu quero, porque eu tenho poder, meu bolso é gordo, minha conta bancária, meu offshore é muito bom. Esse sucesso destrói, deturpa o projeto de Deus, porque só visa o benefício de poucos que muito têm, em detrimento de muitos que nada têm. Seguir Jesus exige. Jesus disse: se te pedir a túnica, dê também teu manto. Não junte nada. A palavra que nós escutamos um tempo atrás era: junte os tesouros no céu. E assim, com esta realidade desafiadora do poder desenfreado na mão de poucos que deturpam o amor divino, a paz, a retidão e a justiça no mundo, quem segue Jesus, os discípulos e discípulas do Mestre, é chamado a viver a retidão deste anúncio e desse testemunho de que Deus é amor, é paz e é todo bem para todos. Lá desde o Antigo Testamento, os profetas assim entenderam o que Deus queria. Profetas, como escutamos da primeira leitura, o profeta Jeremias, eram portadores de Deus, da voz de Deus. Mas aí o profeta diz do sofrimento que passa de ser esse porta-voz de Deus, porque a voz do profeta era a voz que anunciava, mas também denunciava. Anuncia os desígnios de Deus, e se não é cumprido, se não são seguidos, o profeta deveria ser aquela voz que denunciava: volte ao Senhor teu Deus. E aí o profeta diz, né, até mesmo entre amigos há sofrimento, porque às vezes até mesmo amigos discordam deste caminho. Pode ser que até mesmo na própria família há essa discordância.
devemos amar, devemos ser o instrumento do amor de Deus no mundo. Não te preocupa, você é bobo, você é uma pessoa boba fazer isso. E aí, já vai a mamãe de novo para a igreja e já vai o papai fazendo a caridade. Deixa esse povo para lá. Para que eu vou doar cesta básica? Quem quer que se vira. Olha que a palavra diz, né? O pecado entrou neste mundo pela nossa própria condição da desobediência humana, de não seguir os caminhos de Deus. Que o plano de Deus, Deus viu que era bom e se satisfez com tudo o que havia feito. Mas a nossa desobediência abriu espaço ao que nós dizemos, né? O pecado. O primeiro homem, Adão. Mas esta palavra está assim nos exortando a não nos esmorecermos, nós que cremos, porque foi também por um só homem, Jesus, que toda a humanidade foi redimida, que fomos purificados de nossos pecados, pelo sangue dele na cruz por nós derramado. É por ele, Jesus, que nós nascemos a uma nova vida. E assim São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos diz: ele é o nosso bem maior, né? Ele é a nossa graça salvadora, ele é a redenção de toda a humanidade. Nele há somente graça, não há o pecado, e por ele recebemos bênçãos sobre bênçãos. E aí o próprio Senhor hoje insiste conosco para vivermos nele, confiantes, seguir a missão que ele a nós confiou, para hoje sermos os discípulos e as discípulas de um novo tempo, o tempo da graça do Senhor, um tempo qual nós acreditamos que somos os instrumentos que levam a paz do Cristo a um mundo tão violento, dividido. Um tempo que nós cremos, que nós agimos solidariamente, fraternalmente, e partilhamos com os que sofrem, com os que nada têm ou pouco têm, na superação deste modelo de sucesso, que o mundo pauta este sucesso somente no dinheiro e no acúmulo de posses e de bens. Hoje, como discípulos e discípulas de Jesus, somos nós que cremos que é possível viver o amor, nos fazer família, nos querer bem, não obstante as nossas diferenças. É possível acolher o indigente, é possível viver junto com aquela pessoa que é de outra cultura, de outra nação, de outra realidade, até mesmo distinta da nossa, mas somos todos a humanidade, um só povo em sua multiplicidade de culturas e raças. E é possível viver melhor do que talvez hoje vivemos
se nós acreditamos e confiamos no amor reconciliador de Jesus Cristo na cruz oferecido para todos nós. Entre meio os desafios, as angústias da nossa vida, as dificuldades que enfrentamos, as coisas às vezes um tanto quanto absurdas que ouvimos ou presenciamos ou até mesmo sentimos, a palavra de Deus, ela só está nos dizendo para confiar em Deus e não abrir mão da graça redentora que Cristo Jesus nos ofereceu. Viver em Cristo, por Cristo e com Cristo é sermos fortes, ou nos fortalecermos naquele que é todo bem e toda graça para todos nós. E se Ele é nele que devemos viver, é com Ele que devemos trilhar os nossos passos, e é por Ele que devemos agir no anúncio e testemunho do Evangelho do amor, da paz e da justiça na nossa vida. Jesus diz: nem um só pardal vai definhar sem que Deus o saiba. Deus conhece a gente, Deus sabe da nossa vida. Aí talvez a gente pode colocar uma pergunta: mas então por que Deus não resolve as coisas? Olha que talvez Deus está resolvendo tudo no teu coração, tudo na tua inteligência, tudo no teu dia a dia, nas coisas que fazemos. O importante é nós nos abrirmos a Deus e reconhecer esta ação divina na nossa vida. Esta palavra está nos instruindo, é Deus que nos capacita. Acolher a palavra de Deus é deixar-nos capacitar por esta instrução para agirmos conforme os desígnios do Senhor. E Jesus diz: vós valeis mais do que os pardais. Temos que acreditar que valemos. Ninguém é insignificante. Em Cristo, filhos e filhas de Deus, todos nós temos este significado maior. Eu pertenço a Deus. E não é pouca coisa, é tudo, porque Deus é todo bem e toda graça. Caros fiéis, devemos nos ajudar a este entendimento. Não se deixe ficar abatido, abalado nas realidades deste mundo. Não se torne uma pessoa desolada, sozinha. Você a Deus pertence. Deus é contigo. Dê o passo. Siga com firmeza da fé. Tenha esperança. Pratique o bem. Nos associemos em Cristo para um bem comum. O amor que dá vida e vida nova ao mundo, que supera o mal, que transforma as realidades injustas, que se solidariza e dá dignidade a quem hoje não a tem. Jesus, no final do Evangelho de hoje, diz,
sobre quem o testemunha neste mundo. Ele o testemunhará, esta pessoa, junto a Deus, Pai. Como damos esse testemunho de Jesus? Agindo como Ele agiu, instruindo como Ele instruiu, vivendo como Ele viveu. Aí nós não o negamos, mas nós dizemos: estamos com Cristo e somos em Cristo sua própria realidade de amor para o bem de todos. Tenhamos esta alegria de poder, no nosso dia a dia, dizer: Cristo é todo bem, toda graça, e eu o ofereço com o meu amor ao meu próximo. Confie em Deus, confie nesta palavra que hoje nos foi dirigida. Abramos o nosso coração a esta força deste amor divino que o Senhor Jesus nos oferece em seu próprio corpo e sangue eucarístico, que nos alimenta para o nosso próprio bem. E nós, fortalecidos e alimentados em Cristo, sejamos também sustento, alimento, coisa boa para o bem do nosso próximo, o bem da obra de Deus, o qual neste mundo nós também fazemos parte e devemos dela cuidar e zelar. Que Deus te abençoe no seu discipulado missionário, te dê coragem, te dê a clareza da fé, te dê a constância de uma atitude amorosa de anúncio e testemunho do Evangelho no seu dia a dia. Aqui, neste caminho, deste amor divino, não há erro e você não está sozinho. Siga Deus e não duvide do caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.